tecnologia empregada. A gente teve aí, eu acho que a principal tecnologia aí que a gente pode elencar é a de climatização, né? Porque lá era indispensável, né? Não é muito comum ter estádios refrigerados, porque é um equipamento muito grande, com custo altíssimo, para funcionar e para instalar em um estádio. E num período de tempo curto, porque para você refrigerar aquele monstro, para usar ali por 3 horas, né? Se a gente pegar, levar 4, 5 horas, é um custo absurdo. Você vai passar horas ligados antes e assim, não é economicamente interessante você estar ele refrigerado. Em regra, é bem caro, né? Sim. Poucas vezes se viabiliza. Neste caso, era a Copa do Mundo, a própria construção dos estádios receberam várias críticas, né? Porque são edificações muito caras, para um país que nem futebol tem, praticamente. Sim. E praticamente todos no mesmo local. Tem alguns municípios ali no Catar, alguns estados, né? É até interessante, você falou o tamanho do Catar. Isso foi uma das primeiras coisas que eu analisei quando a gente pensou em vir falar disso. Especialmente se a gente trouxer sempre para o nosso paralelo do Brasil. O Catar cabe em 10 Catar dentro do Ceará. Para você ter uma dimensão territorial. Da dimensão territorial, o Ceará é mais de 10 vezes maior do que o Catar inteiro. Sim. Entendeu? Então tinham 8 estádios, 8 sedes num perímetro ali de 60 quilômetros. Então, assim, é outra dimensão. Isso serve tanto para a gente analisar o tamanho do Brasil, tentar ter uma noção do tamanho do Brasil. Eu até costumo dizer que poucos brasileiros têm a real dimensão do tamanho do Brasil. Não, eu vi um vídeo que eu acho interessante colocar aqui. E assim, se você pegar o ponto mais ao norte do Brasil e o mais ao sul, o Canadá está mais perto do norte do que o ponto do Brasil ao sul. Ou seja, o Brasil é mais comprido do que a distância dele até chegar ao Canadá. Né? Você está falando de passar toda a América Central, os Estados Unidos chega no Canadá. E se você pegar o mais ao sul e o mais a oeste, a África está mais perto do litoral nordeste aqui do Brasil do que a Amazônia, o último ponto da Amazônia. Então, o Brasil é simplesmente gigantesco. Era uma crítica que tinha muito nos estádios por isso, né? Era tudo muito espaçado. No caso do Brasil foi uma crítica por causa da logística e tudo, que lá foi uma grande facilidade. Teve gente que visitou todos os estádios em um dia, só para poder ver os estádios e tudo, e por causa disso. Mas o interessante aqui é a gente ver a dimensão dos estádios que haviam e do uso, da infraestrutura que foi implantada, com o que ocorreu no Brasil, né? Sim. Para mim é inevitável trazer o paralelo, porque foi uma oportunidade que a gente teve de fazer metrôs, fazer avenidas, parques e os próprios estádios. Eu não vou entrar tanto nesse mérito, mas no Brasil quase 100% das sedes eram estádios que foram reformados. Sim, nada era construído do zero. Novos, né? Você até citou Manaus e a Duna, foram novos, tinha alguma coisa a ver aí com essa simbologia e tal. Porém, em locais que não tem muita cultura de futebol ou não tem tantos eventos para viabilizar. Né? Então foi uma crítica que teve aí na Copa do Brasil. E lá no Catar também teve essa crítica, né, de fazerem grandes equipamentos, mas lá eles tomaram alguns cuidados de depois darem outros usos ou desmontarem uma parte do estádio para utilizar... Você vê estádios que iam reduzir capacidade pela metade, né, tirar ali os anéis de arquibancada superior. Você tinha estádios que vão se adaptar a outras atividades da região, do local. Isso. Né? Não no esporte, não no futebol, mas em outras atividades. Mas eu achei ainda que os estádios, no caso do Catar, eles não são os melhores exemplos do mundo de serem multifuncionais. Se eu não me engano, praticamente nenhum deles tinham alguma atividade além do próprio estádio para o futebol. Nesse momento. Eles não tinham shopping junto com ele, não tinham hotéis, não tinham conjuntos habitacionais, não tinham parques urbanos. Tem um que integrados. Se não me engano, como a gente vê em outros locais do mundo. Foi feito um aterro, né, enorme pro estádio ficar. Eu não tô lembrado qual é o nome dele aqui, tá aqui nas nossas anotações. Mas assim, tem intervenções também bem pesadas para criar o estádio ali numa região que não tem muito... Lá só o fato de já estar em cima do deserto, né, já é curioso. Já é curioso. Lá tudo é em cima do deserto, né? Então teve algumas intervenções ali. Talvez alguns tenham feito até críticas ambientais, mas lá é deserto, não tem realmente
Não tem muita fauna, flora, é mais árido mesmo, né? Vamos lá, então tecnologia aqui que a gente pode colocar, climatização mais pesada. Sim, né? Climatização, uma coisa que é característica dos estádios, que são as peles. Então lá isso foi muito utilizado, como é normalmente utilizado nos estádios. Você cria aquela pele na edificação e dos mais variados materiais e técnicas, né?